Você vai conhecer neste episódio o coletivo editorial Maria Cobogó, criado por mulheres escritoras aqui no nosso quadradinho. Se inspire na história do brasiliense que venceu a obesidade e se tornou fisiculturista após mudar completamente seus hábitos. Conheça a exposição permanente de carros antigos, que é bem diferente de tudo que você já viu no Centro-Oeste. Venha conferir o trabalho do Daniel Jacaré, um artista que desenha a nossa cidade e outras paisagens de um jeito bem peculiar. Tudo isso você confere agora, no nosso quadradinho. Um grupo de mulheres escritoras decidiu se unir para compartilhar uma paixão em comum, os livros. Nascia ali o coletivo editorial Maria Cobogó. A ideia era superar as dificuldades de se publicar obras, sair da invisibilidade, ganhar espaços e também incentivar outras pessoas a também se tornarem escritoras. E deu super certo. A gente tinha muita vontade de compartilhar os nossos escritos e a gente tinha muita vontade de mostrar que Brasília produz literatura e produz literatura de qualidade. Com Maria Cobogó, eu ganhei coragem de publicar meu primeiro livro, que foi esse aqui, né? Desencontros. Então, esse foi o primeiro livro que nasceu já com o selo do coletivo Maria Cobogó. O jornalista normalmente gosta de ler e escrever. E aí acabou surgindo o convite para eu participar do coletivo Maria Cobogó e eu não me imaginava escritora. E acabei me descobrindo com a ajuda dessas meninas lindas que fazem parte do coletivo. Maria Cobogó, ele surgiu como um braço do Mulherio das Letras, que foi um movimento criado pela escritora Maria Valéria Rezende, e num encontro que se acreditava que algumas escritoras fossem umas 50, acabaram indo 500 escritoras de todas as partes do Brasil. E, por acaso, nós nos encontramos, escritoras de Brasília. Na volta, nós nos reunimos assim, casualmente, e resolvemos criar um coletivo aqui para dar o que a Marcinha falou, a visibilidade à literatura feita no DF, né, no nosso quadradinho. Então aí surgiu o Maria Cobogó. Maria porque Maria são as mulheres, né, todas as Marias. E Cobogó por conta desses cobogós maravilhosos aí, que é um símbolo da cidade. Eu comecei a encontrar pérolas no meio das conversas com crianças pequenas e comecei a ter vontade de escrever coisas que eu escutava. E assim comecei mesmo com a literatura infantil, escrevendo histórias para crianças. Olha, nós já editamos cerca de uns 20 e poucos livros. Nós, além de editar, nós fazemos uma promoção de formação de leitores num projeto lindo que a gente abraça, que é o Calangos Leitores. O projeto Calangos Leitores também nasceu em 2016. Eu já participava de clubes de leitura e dentro de um deles surgiu a ideia da gente levar essa nossa experiência de crescimento como pessoa e como leitor para um grupo de adolescentes na escola pública. E assim nasceu, né, o projeto Calangos Leitores. Então esse projeto ficou finalista do Jabuti. E aí nós fazemos de tudo, a gente edita, a gente promove, a gente faz festas, a gente faz uma série de coisas e faz esses clubes de leitura, né, do Calangos Leitores. Eu tenho poucas experiências com escrever para adulto, né? E O Luto da Baleia é uma delas. Eu lancei esse livro em maio do ano passado, de 2022,
E o Hugo Rodas, meu grande amigo, que faleceu ano passado, ele leu a história antes de se tornar livro e disse que queria levar para o palco. E assim ele escreveu um roteiro. Dentro do Maria Cobogó, nós temos vários projetos, né? Um deles, que é um muito querido nosso, de todas nós, é o Mestres Cobogós, que tem a pretensão de mostrar Brasília para os jovens que não conhecem, que passam pelo Parque da Cidade, veem aqueles azulejos do Atos Bulcão e não sabem quem fez aquela beleza, ou os anjos da catedral, os monumentos lindos que tornou Brasília muito mais bonita. Então, a nossa ideia é fazer inicialmente 10 volumes. O primeiro nós fizemos sobre o Glênio Bianchetti. Esse é um artista plástico, gaúcho, morou a vida inteira em Brasília e tem uma obra maravilhosa. Ele é um artista internacional e tem pinturas espalhadas em várias partes. Uma obra belíssima. Nós fizemos esse financiamento do Fax. Atos Bulcão, acho que dispensa qualquer comentário, ele está em Brasília inteira, né? Todos os azulejos, a igrejinha. E esse projeto é da Márcia Zarur e eu. Nós duas trabalhamos sempre juntas e com muito amor por Brasília. A Cris não pôde estar conosco hoje, mas em 2020, esse livro, Fios, foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Infanto-Juvenil. É um livro que a gente tem muito carinho por ele. O livro todo chama Fios, ele foi todo bordado pela própria mãe da Cris. Eu acho que quando uma está escrevendo, mostra para a outra critica, a outra incentiva. Então, esse encontro das 5, eu acho que foi um encontro de almas, né? Porque nós somos mais do que um coletivo, nós somos uma irmandade. Da obesidade ao fisiculturismo. Assim foi a transformação do brasiliense Samuel Alves. Ele decidiu emagrecer depois que começou a ter dificuldade até mesmo para amarrar o cadarço. 40 quilos foram eliminados com alimentação controlada e exercícios físicos. E ele foi além, passou a participar de competições e se tornou fisiculturista. Eu costumo falar que ficar gordo, gordinho, é uma coisa que você, a qualquer momento, você pode tropeçar. Porque você não tem controle, você não está, na verdade, atento ao que você está comendo. E o que aconteceu comigo foi isso, eu desatento, comendo qualquer coisa que me aparecia. Eu comecei a ficar gordinho, depois eu fiquei gordo, depois eu fiquei bem gordo, e as pessoas me alertando de cada etapa, até que eu notei que eu estava com mais de 100 quilos, 104 quilos. Então, eu vi que isso traria um malefício muito grande para a minha saúde. Eu já estava tendo dificuldade de amarrar o cadarço. Eu suava de arrumar o cadarço toda vez que ia trocar uma roupa. Eu já lembrava que ia ter um pouco de dificuldade, subir uma escada. Coisas normais do dia a dia, eu comecei a ver que estava ficando bem difícil. E o processo ao fisiculturismo não foi simplesmente acordar e pensar, nossa, resolvi ser fisiculturista. Na verdade, eu saí da obesidade, que acaba que é um transtorno comportamental, que acaba você trazendo muito problema metabólico, fisiológico. Mas o que primeiro eu tomei a decisão foi de ser uma pessoa normal. Eu emagreci para ser um cara normal e depois de emagrecer, eu comecei a fazer atividade física, criar um pouco mais de massa muscular. E de 2020, final de 2020, novembro de 2020, eu comecei ininterrupto a fazer academia, musculação, treino de fato. E isso começou a mudar completamente minha mentalidade, minha cabeça. E vendo minha esposa dentro de casa fazendo fisiculturismo, eu acabei acreditando que daria para mim também.
com o físico que eu tenho, com o tipo de alimentação que eu tenho, que é uma alimentação muito mais saudável, menos inflamatória, menos degradante ao intestino, que é o nosso segundo cérebro, né? Está totalmente responsável pela nossa imunidade, nossas questões emocionais. Pouca gente sabe disso, mas hoje, com o tipo de alimentação que eu tenho, eu sou, sim, mais feliz, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia para absolutamente tudo. Hoje minha rotina continua sendo mais ou menos a que sempre foi. Só que eu resolvi adicionar uma pequena disciplina de controlar minha comida e controlar um pouco também os treinos e os cardios. Parece muito simples, mas eu sou empresário. Eu sou palestrante de vendas, liderança, a gente também tem uma comunidade de emagrecimento com as pessoas, a gente auxilia milhares de pessoas no Brasil, mas o que de fato me fez chegar a um super resultado ao nível de fisiculturismo foi adicionar uma disciplina de controlar comida. Toda disciplina nova que você coloca é uma resistência, você tem uma resistência mental, mas eu decidi controlar, então eu peso minha comida. Não que as pessoas tenham que pesar a comida dela, mas se ela começar a contar a quantidade que ela coloca de arroz, ao invés de botar 3, 4, ela seguir o estrito que está numa dieta controlada, planejada de 2, por exemplo, já é possível ela ter um super resultado. Então, a minha rotina é ser empresário, ter minhas atividades principais e controlar também os treinos que eu faço. As competições que eu já participei foram campeonatos ainda estaduais aqui em Brasília. Eu ganhei 4 troféus já, troféus de fisiculturismo de categorias no fisiculturismo distintas. Eu pretendo bastante ir para os campeonatos, inclusive internacionais. Eu tenho muita ambição por isso. Eu vejo que depois que eu subi esse degrau, a gente vê que o próximo degrau, que é competir num campeonato maior, ele está muito mais possível do que há um ano atrás, que eu estava com a barriguinha, treinando. Então sim, pretendo ir para alguns campeonatos internacionais, levar aí o nome de Brasília para mais lugares. No próximo bloco, você vai conhecer a exposição permanente de carros antigos que chegou na capital e acompanhe o trabalho do artista Daniel Jacaré, que tem traços únicos. Um espaço totalmente voltado para os amantes de motos e carros antigos tem atraído os brasilienses. São cerca de 120 automóveis e mais de 70 motos que permitem mostrar a evolução da indústria automotiva do mundo todo a partir de 1929. O local fica perto do aeroporto e nós fomos lá conferir. Há 20 e poucos anos atrás, nós começamos a juntar um carro, outro, e nas nossas oficinas, que a gente presta serviço, sempre fica um tempo ocioso também. Aí nós começamos a restaurar alguns carros. E esse processo, de 20 anos para cá, você imagina, é muito tempo, E em 2000, por volta de 2010, a gente já tinha uma equipe, aí de 2010 para 2012, aí nós entramos com uma equipe mais forte somente em restauração de carros. Nós sempre tivemos no grupo uma ideia de fazer uma obra social, de falar de automóvel, e isso, para tirar recursos da empresa, é bem difícil. E aí veio a ideia de unir o útil ao agradável. Nós gostamos de automóveis, juntamos os carros, E esse espaço aqui faz parte do nosso complexo, das empresas onde a gente trabalha. E aí, aqui, inclusive, funcionava uma funilaria e pintura.
Nós temos uma primeira cabine, nós deixamos uma cabine de pintura aqui até para as pessoas que nunca viram uma cabine de pintura, ver como é que pinta o carro, que é interessante também. A intenção nossa é unir as pessoas que gostam de automóveis aqui nesse espaço. E aqui não é só falar de um automóvel clássico, né? Nós estamos fazendo a mistura das culturas. Do carro original, que todo mundo conhece, né? Que é um clássico. Aí vem o Hot e o Hatch. O Hot são da cultura americana que já se espalhou pelo mundo. Talvez esse espaço de visitação, pelo que eu conheço, né? Eu não conheço outro aqui no Brasil que tenha a mistura dessas culturas. Isso aqui tem vários projetos que são projetos americanos, né? Que a gente copiou de fora mesmo. Igual esse aqui, que é um Ford Tudo. Ford Tudo é um carro bem raro, que as pessoas customizam ele. Então ele é totalmente despojado, a gente colocou roda de caminhão, rebaixou o teto, o eixo cardan é no meio do carro, é um motor V8 preparado. E esse é um carro bem forte e é um hatch, né? A gente chama de hatch porque deixou ele todo envelhecido. Agora, se você for pegar esse carro aqui, do jeito que está, eu vou te mostrar o original dele para você ver a diferença aqui, que é um hatch, né, com um hot. É completamente diferente. Tem ali na frente. Esse aqui é o mesmo carro que você viu ali. Esse aqui é o mesmo ano, é de 29 a 30 os Ford Tudo, tá? 30, acho que até 32 também tem desse carro. Então o que aconteceu? Você pega esse carro original ali, foi mexido tudo, foi trocado o chassi, aí foi rebaixado o teto, as rodas. Esse aqui é um carro raro, que ele é uma Chevrolet 1934, que foi bem na época da guerra, foram poucos carros que foram produzidos. Então, em 1934, esse carro, como é de 34, o que nós fizemos? Nós customizamos essa picapezinha. Então, nós usamos peça de carro, tanto para abrir, biela, piston, tudo tem. A abertura do capô é com chave. Assim, fizemos uma brincadeira com a caveira ali dentro, né? Mas o volante também foi fabricado por nós, retrovisor. O carro foi feito assim nos detalhes. Esse Ford 1940, ele é um Ford 1940 com motor flathead e esse carro originalmente ele era um 4-porta. Aí esse projeto é raro até lá fora. Ele tem suspensão a ar e com esse motor flathead, que é um V8, né? Aí nós fizemos os carburadores separados, independente e fizemos esse envelhecimento da pintura. Se você for pegar o envelhecimento, ele dá mais trabalho do que pintar, porque pinta várias vezes o carro, para você chegar nesse tom. 17 dias esse carro? Esse carro foi feito em 17 dias. Assim, foi nosso recorde, nem eu imaginava. Foi gente preparando o motor em bancada. Aqui dentro tem 120 carros expostos e 70 motocicletas. Vai ter carro de corrida, de Fórmula 3, isso para exposição mesmo. Então nós vamos fechar segunda-feira para a manutenção, ele vai abrir ao público de quarta a domingo, estamos estruturando para fazer um calendário com as escolas públicas, né? Para na terça-feira a gente começar a receber as turmas ainda e formatar um material que seja para o aluno, com a criança, ele não só vê a parte de estética, mas ele conhecer também a história do automóvel, o que era o automóvel antes da guerra. Aqui nós conseguimos mostrar a evolução a cada 10 anos. É espetacular, né? Para todos os aficionados por automóveis, como no meu caso, motocicletas. Tem algumas maravilhas aqui que são raridades de fato. Nós trouxemos 2 simuladores, que a ideia é fazer um campeonato. São simuladores profissionais
esses que os pilotos utilizam, né, para conhecer o circuito. Aí nós trouxemos televisão antiga, que as crianças hoje já não conhecem, nós viramos a televisão para a pessoa entender o que era uma válvula da TV. Aí tem os primeiros telefones celular, tem máquina fotográfica. Nós temos um espaço que nós chamamos de Mercado das Pulgas, nós apelidamos ele de Mercado das Pulgas. Quando você vai no encontro, ele chama Mercado das Pulgas porque é venda daquelas peças bem antigas, né? Traços que parecem indefinidos, mas que se tornam paisagens, monumentos, pessoas. Daniel Jacaré tem um estilo marcante em seus desenhos. Veja como ele retrata Brasília e outros lugares do mundo todo de um jeito único. Sempre desenhei desde criança, né? Na escola eu me destacava, mas num estilo bem meu, bem próprio mesmo, com um risco sujo, né? Sem muita definição, só que eu sempre gostei mesmo. Quando eu entrei no curso de arquitetura, aí sim que eu tive conhecimento técnico, de perspectiva, ponto de fuga, o desenho de observação em si, eu ganhei um upgrade. Não me imaginava enquanto mais novo, enquanto estudante de curso de arquitetura, não me imaginava como artista, né? Me imaginava como arquiteto, que é um escritório de arquitetura, né? Trabalhei por muitos anos com arquitetura e também lecionei por muitos anos no curso de arquitetura da Universidade Católica de Brasília, por 9 anos. Até que a virada foi em 2017, quando eu me mudei, passei a morar sozinho, 16 para 17 por aí, e eu decidi fazer esses desenhos que eu fazia no meu caderno na minha parede. Eu, vou pegar uma caneta mais grossa aqui, que é a caneta Posca, né, e vamos lá. E fiz um desenho como eu costumo fazer. Meus amigos estavam presentes, eles gravaram, colocaram no Instagram e teve aquela repercussão que eu não esperava. Em pouco tempo, o pessoal já estava me ligando, também quero um desse. Tá bom, né? Quanto é? Falei, quanto é? Mas eu não estou preparado para isso, não sei o que está acontecendo. E aí eu comecei a fazer essas encomendas de murais na parede. E em pouco tempo de murais eu comecei a fazer quadros também, esses desenhos ampliados. Então foi tudo meio que ao mesmo tempo. Então de 2017 até 2020 eu estava trabalhando com isso, digamos assim, nas horas livres. E aí aconteceu a pandemia que acometeu todo mundo, comigo não foi diferente, né? E enquanto o professor estava muito puxado, porque dar aula online também é muito complicado. E o prazer no trabalho estava justamente nos desenhos, que era algo que eu fazia final de semana e à noite. Aí eu falei, não, pera, tem alguma coisa muito errada. E já estava me dando uma renda boa, já estava conseguindo, já virou. Tipo, a minha renda dando aula já estava muito inferior à minha renda trabalhando com desenho, que era um hobby. Então foi um processo muito difícil, muito importante, talvez o mais importante da minha vida até agora, que foi me assumir como artista mesmo. Né? Sou artista e literalmente chutei o balde e estou há 1 ano e meio vivendo de arte. E me convidaram para ser um representante do desenho e do mural. Né? Como não tem como deixar um mural no museu, né? Porque tem que tirar, eu optei por fazer esses painéis, mosaicos, trabalham com volumes também, num desenho único, então é como se fosse um mural, né? Como representar a minha característica, que é esse traço rápido, nas cores. Como? É uma dúvida que eu tinha, talvez eu continue tendo, e esses meus trabalhos são essas tentativas. Eu tenho 3 cadernos inteiros aqui, só das minhas viagens. Então, cada caderno, vamos dizer que tem 60 páginas, então 180 aqui. Mas aí tem os quadros, encomendas, que mais de 500, sem dúvida. Eu tenho tatuado Brasília aqui no meu braço, né? E nasci aqui.
né? E pelo fato de eu ter entrado no curso de arquitetura, também sou arquiteto, eu tenho uma identificação com Brasília, tenho uma identificação com a arquitetura de Brasília, com a arquitetura em geral, mas em Brasília em especial. Então, para mim é muito natural, né, representar a cidade que eu nasci, a cidade que eu convivo. Eu me sinto muito à vontade de desenhar isso. Principalmente a cidade mesmo, é a minha maior inspiração. A urbanidade, o movimento acontecendo, é similar ao meu traço dinâmico, rápido, impreciso, que depois ganha uma forma. Eu fico por aqui, mas você pode seguir com a gente nas nossas redes sociais. E não se esqueça, se você tem alguma sugestão de tema para o nosso programa, entre em contato com a gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau!